Alguma vez olharam para o céu estrelado e se perguntaram: por que tudo isso? Ou mais especificamente, por que em todo este universo infinito somos nós, humanos, que existimos? Se imaginarmos um ser onipotente, onisciente e absolutamente autossuficiente, surge a pergunta lógica: por que ele precisaria de alguém? Esta é uma das questões teológicas mais profundas, e hoje vamos tentar entendê-la, analisando as teorias mais interessantes e inesperadas. Prometo, algumas respostas farão vocês verem tudo sob uma perspectiva completamente nova. Para começar, vamos definir o nosso ponto de partida. Na maioria das religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, Deus é descrito como um ser perfeito. Ele não precisa de nada, não tem falhas, não sente tédio e não conhece a solidão no nosso, humano, sentido. E é exatamente este fato que torna a questão da nossa existência ainda mais enigmática. Se um ser é a própria perfeição, por que criar algo imperfeito, algo que pode dar errado? Então, vamos mergulhar na primeira, e talvez a mais conhecida teoria. Deus criou os humanos por amor. Mas calma, não se apresse em imaginar um velhinho solitário numa nuvem que simplesmente ficou entediado. Os teólogos enfatizam: este é um tipo de amor completamente diferente. Não é um amor de carência, que busca preencher um vazio interior. É um amor que transborda. Imagine um compositor genial, em cuja mente ressoa uma sinfonia incrível. Ele está tão transbordando de música que simplesmente não consegue deixar de registrá-la, de fazê-la soar. Ele a cria não porque lhe falte algo, mas porque sua natureza é criar e compartilhar essa beleza. A alegria não está em forçar alguém a ouvir, mas em dar ao outro a oportunidade de desfrutar dessa harmonia. De acordo com esta teoria, Deus, que em sua essência é amor, age exatamente da mesma forma. O universo e nós, humanos, somos a sua sinfonia. Ele nos criou para poder dar o seu amor e para que houvesse quem pudesse recebê-lo. Não por egoísmo ou carência, mas como a mais alta manifestação da sua natureza generosa e criativa. Nós somos o objeto do amor divino, surgido do seu transbordamento. A ideia de um amor abundante nos leva naturalmente à próxima teoria, igualmente bela. Deus é o bem absoluto. E o bem, como já afirmavam os filósofos da antiguidade, possui uma propriedade fundamental. Por sua própria natureza, ele tende a se espalhar, a se compartilhar, a se doar. Usemos novamente uma analogia. Imagine que você encontrou uma fonte de água puríssima no meio do deserto. Seu primeiro pensamento não seria: ótimo, agora tudo isso é meu. Mas, muito provavelmente, preciso contar aos outros, preciso trazer pessoas para cá. Você compartilha não porque lhe falte algo. Pelo contrário, você compartilha porque encontrou algo tão valioso que é simplesmente impossível guardar só para si. A própria natureza desse bem é saciar a sede. Assim é com Deus. Ao criar o mundo e a nós, ele não se torna melhor ou mais feliz. Ele já é a plenitude absoluta do ser e da alegria. Mas ele, por sua própria natureza, deseja compartilhar isso com outros. Nossa existência é um ato no qual a alegria e a luz divinas se derramam para fora, dando vida a algo novo, para que também ele possa ter acesso a essa fonte. Somos o resultado da generosidade divina. Eis aqui uma concepção teológica mais rigorosa e clássica, que pode soar um tanto austera, mas que na verdade é profundamente rica. Tudo foi criado para a glória de Deus. E aqui é crucial deixar de lado as analogias humanas. Não se trata de vaidade ou ego, como o de um monarca que exige honrarias. A glória divina é algo totalmente diferente. Imagine um diamante de beleza inigualável. Sua glória reside em como ele brilha e refrata a luz. Ele não brilha para ser aplaudido. Brilha porque essa é a sua natureza. E esse brilho revela ao mundo a sua perfeição. Assim também, toda a criação, desde as leis da física até a beleza de um pôr do sol, é um reflexo, ou um resplendor, da sabedoria, do poder
e da bondade infinitos do seu Criador. Mas, neste cenário, os seres humanos possuem um papel absolutamente único. Uma montanha ou um oceano refletem a grandeza de Deus passivamente pela sua mera existência. Nós, seres humanos, contudo, somos dotados de razão e consciência. Podemos olhar para um pôr do sol e não apenas ver cores bonitas, mas reconhecer essa grandeza, admirar-nos com ela e expressar a nossa gratidão. Somos aquela parte da criação que pode voltar-se para o artista e dizer: isso é genial. É nisto que reside o nosso papel especial em manifestar a glória de Deus, no reconhecimento consciente e na resposta a ela. Agora, vejamos tudo isto sob uma perspectiva completamente diferente, muito pragmática e inspiradora. No pensamento judaico, especialmente na Cabala, existe um conceito fascinante chamado Tikkun Olam, que se traduz literalmente como retificação ou reparação do mundo. Segundo esta ideia, Deus, ao criar o mundo, intencionalmente o deixou, por assim dizer, inacabado. Não porque ele não pudesse ter feito tudo perfeito de imediato, mas porque desejava convidar-nos a ser seus parceiros na criação. Imaginem um pai a montar um modelo complexo com o seu filho. Ele poderia montá-lo sozinho em 5 minutos, mas o verdadeiro objetivo não é o modelo finalizado, e sim o processo conjunto, a alegria da cocriação. Deste ponto de vista, o nosso mundo é precisamente um modelo para montar assim. Nele existem o mal, a injustiça, o caos e o sofrimento, não porque Deus seja mau ou fraco, mas porque esta é a nossa esfera de responsabilidade. Cada boa ação, cada ato de misericórdia, cada descoberta científica orientada para o bem, tudo isso é a nossa contribuição para a reparação do mundo. Não somos meros habitantes passivos do planeta, somos parceiros juniores de Deus no grandioso projeto de levar a criação à perfeição. A nossa existência adquire, assim, um propósito extraordinário. Estamos aqui para trabalhar e corrigir. Chegamos então à famosa frase bíblica sobre a criação do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso significa, afinal? Claro, não se trata de uma semelhança física, como se Deus tivesse braços e pernas. Estamos falando, por assim dizer, do nosso código de programação interno. A maioria dos teólogos concorda que essa imagem se refere às nossas capacidades únicas, que nos distinguem do resto do mundo animal e refletem, em miniatura, as qualidades do próprio Criador. Recebemos a razão para compreender o universo e não apenas reagir por instinto. Recebemos o poder criativo para gerar o novo, da arte e da música às tecnologias complexas. Recebemos a capacidade de amar profundamente, com significado, e de ter compaixão. Em outras palavras, ao recebermos esses dons, não somos apenas mais uma espécie animal, mas sim seus administradores responsáveis, ou, como diz a teologia, mordomos na terra. Nossa tarefa não é meramente existir, mas governar este mundo com sabedoria, cuidar dele, multiplicar a beleza e a ordem, refletindo em nossas ações a sabedoria e a bondade daquele a cuja imagem fomos criados. Essa é uma imensa honra e uma responsabilidade igualmente grande. E aqui surge o elemento-chave de todo o quebra-cabeça, a peça mais arriscada e mais crucial no plano divino, o livre-arbítrio. Por quê? Por que razão conceder às criaturas a possibilidade de escolher o mal, a destruição e de rejeitar o seu Criador? Não seria mais simples criar seres obedientes, bons e sempre amorosos, programados para agir corretamente? A resposta é simples e genial. O amor que não é livre não é amor. É coerção. O valor do amor, da lealdade, da bondade e da gratidão só surge quando existe uma verdadeira possibilidade de escolher o oposto. Se fôssemos robôs, programados para louvar a Deus, isso não teria valor algum. Seria apenas a execução de um programa. Deus assumiu um risco incrível porque desejava uma relação autêntica.
Ele não queria marionetas, mas amigos. Ele queria que as criaturas, criadas à sua imagem, respondessem livre e conscientemente ao seu amor, com o seu próprio amor. Sim, este dom da liberdade trouxe sofrimento e mal ao mundo, mas sem ele, o que há de mais belo no nosso universo, o amor verdadeiro, o autossacrifício, a escolha consciente pelo bem, seria simplesmente impossível. A liberdade é o preço e, ao mesmo tempo, a condição para o amor verdadeiro. Existem também perspectivas mais místicas que tentam perscrutar o que está para além da nossa compreensão comum. Alguns teólogos e filósofos postulam que, através da humanidade, Deus, sendo infinito, absoluto e atemporal, obtém a possibilidade de vivenciar experiências que, por sua própria natureza, lhe seriam inacessíveis. A experiência da finitude, do desenvolvimento, da luta e da superação. Imagine um autor de romance. Ele é onipotente em seu universo, conhece o início e o fim da história, e sabe os pensamentos de cada personagem. No entanto, ele próprio nunca sentiu o medo do desconhecido, a alegria de uma descoberta inesperada, ou a amargura da derrota. Agora, imagine que ele pudesse não apenas observar os seus personagens, mas sentir verdadeiramente a sua alegria, a sua dor e a sua jornada de crescimento. Segundo esta teoria, a nossa existência é uma forma de o ser infinito vivenciar o temporal. As nossas vidas, com os seus altos e baixos, lutas e esperanças, tornam-se parte de uma experiência divina maior e insondável. Nós somos, por assim dizer, os sentimentos e as vivências de Deus, projetados para fora e desdobrados no tempo. É uma ideia profundamente audaciosa que confere a cada momento da nossa vida um significado cósmico. Daqui surge outra teoria fascinante, a teoria do drama cósmico. Ela nos convida a enxergar a história da humanidade não como uma sucessão caótica de eventos, mas como uma grandiosa narrativa que se desenrola no tempo. Este enredo tem seu próprio começo, a criação do mundo, seu conflito, a queda e a luta entre o bem e o mal, e seu desfecho, que, segundo os textos religiosos, culmina na redenção e na transformação de toda a criação. Neste grande drama, nós não somos meros figurantes. Cada um de nós é um personagem crucial. Nossas decisões, nossas escolhas, nossas ações e nossa fé, tudo isso possui um significado imenso para o desenrolar do enredo principal. Com nossas ações, impulsionamos a história tanto para um desfecho luminoso quanto para o agravamento do conflito. Essa concepção transforma nossa vida cotidiana em algo épico. Cada escolha moral não é apenas um assunto pessoal, mas uma fala em uma grande peça. Cada vitória sobre o próprio egoísmo ou o mal é um pequeno passo rumo a um final feliz. Deus, nesta teoria, assume o papel de diretor e autor supremo, que, no entanto, concedeu aos seus atores a liberdade de improvisação, e agora, com o coração em suspenso, observa como eles desempenharão seus papéis. Vamos desmistificar agora um dos mitos mais populares, e ao mesmo tempo, mais equivocados que as pessoas frequentemente alimentam. A ideia de que Deus nos criou porque se sentia sozinho. Essa concepção pode parecer bastante compreensível e até familiar. Afinal, nós, seres humanos, muitas vezes buscamos companhia para lidar com a solidão. No entanto, projetar esse sentimento em Deus constitui um grande erro teológico. A solidão é uma sensação de carência, um vazio que anseia por ser preenchido por algo ou alguém de fora. Mas Deus, por definição, é a plenitude absoluta do ser. Nele não existe vazio ou carência alguma. Ele é completa e absolutamente autossuficiente. Ele não precisa de nada ou de ninguém externo para se sentir completo ou feliz. Ademais, na doutrina cristã da Trindade, por exemplo, Deus não é uma entidade solitária, mas sim uma eterna comunhão e a perfeita plenitude do amor dentro da própria divindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, se ele cria,
não o faz para receber amor, mas sim para derramar aquele amor que ele já é em superabundância. Assim, a ideia de um Deus solitário é um mito baseado puramente na experiência humana. Além do mito da solidão, há outro, não menos comum, que Deus precisava de escravos, servos ou apenas um exército de admiradores para satisfazer o seu ego. Esta visão retrata Deus como um tirano vaidoso, que se deleita com os louvores e exige submissão incondicional. Mas isso não passa de uma projeção das piores qualidades humanas em Deus. A vaidade e a sede de poder brotam da insegurança e do vazio interior. O ser humano busca a validação da sua própria importância aos olhos dos outros. Mas para um ser que é a própria fonte de todo o significado e existência, tal motivação é simplesmente absurda. Ele não precisa se autoafirmar à custa de suas criações. Como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento, o amor não busca o seu próprio interesse, e se Deus é amor, as suas ações não são ditadas por um desejo egoísta de obter algo, mas sim por um generoso desejo de dar. Ele nos dá mandamentos não para nos humilhar ou nos limitar, mas como um pai sábio dá regras ao seu filho, para o seu próprio bem e segurança. Dessa forma, a ideia de um Deus tirano, sedento de adoração, contradiz a própria essência de um Criador amoroso e que se doa. Então, o que se conclui? Ao percorrermos todas estas teorias, deparamo-nos com uma regularidade surpreendente. Parece que todas as respostas giram não em torno de uma necessidade de Deus, mas sim da sua natureza. Começamos a compreender que a pergunta, para que ele precisava disto, é, desde o início, formulada de uma perspectiva demasiado humana. Necessidade implica uma carência, uma falta a ser preenchida. Mas se aceitamos a ideia de um ser perfeito, ele não possui deficiências. Consequentemente, a motivação da criação reside num plano completamente diferente. Não é uma motivação de déficit, mas sim de superabundância. A natureza da luz é brilhar. A natureza do fogo é aquecer. A natureza da fonte é jorrar água. E a natureza de um ser que é amor, bondade e criatividade em grau absoluto é amar, partilhar o bem e criar. A nossa existência não é uma necessidade impulsionada por alguma carência. É um ato livre e jubilante de arte divina, uma consequência natural da sua natureza perfeita. Existimos não porque ele precisasse de nós, mas porque ele é assim. E talvez a grande resposta que vira a nossa pergunta inicial de cabeça para baixo esteja nisto. Talvez a questão fundamental não seja para que ele precisava de nós, mas sim para que nós precisamos dele. Vejamos isto sob a nossa perspectiva, a humana. Fomos criados à sua imagem. Isso significa que temos um potencial imenso em nós. O potencial para o amor ilimitado, para o conhecimento da verdade, para a criatividade, para alcançar uma alegria e um sentido verdadeiros e profundos. Contudo, só conseguimos realizar plenamente esse potencial quando estamos em conexão com a nossa fonte original. Podemos comparar isso a um dispositivo de alta tecnologia. Ele pode ter sido perfeitamente projetado, mas sem uma ligação a uma fonte de energia, permanecerá apenas um pedaço inútil de plástico e metal. Assim, também nós, de acordo com esta ideia, só podemos ligar-nos verdadeiramente e tornar-nos quem fomos destinados a ser, estando em conexão com Deus. A nossa existência é o seu presente para nós, a oportunidade de concretizar o incrível potencial que nos foi concedido e de alcançar a plenitude do ser, ao nos unirmos à sua própria plenitude. Nesse sentido, ele não nos criou para si, mas primeiramente para nós próprios. Mas o aspecto mais surpreendente, aquele que realmente vira tudo de cabeça para baixo, não se esconde em complexas construções filosóficas, e sim numa ideia simples. Ao criar seres com livre-arbítrio, um Deus todo-poderoso assumiu um risco inacreditável. Ele criou aqueles que poderiam rejeitá-lo. Ele se tornou vulnerável. Imagine,
um poder absoluto que escolhe voluntariamente não forçar o amor, mas sim correr o risco de ser rejeitado. Nesse ato de vulnerabilidade, os teólogos veem a manifestação máxima não de uma necessidade, mas sim do amor divino. Não havia necessidade de nós, mas sim o desejo de entrar em um relacionamento tão real que inclui risco, dor e, em última instância, a alegria inacreditável da reunião. Que reviravolta, não é? Deus não precisava de nós, mas Ele nos desejou tanto que estava disposto a arriscar tudo. Em suma, vemos que não há uma única resposta para a pergunta: por que Deus precisa dos humanos? As teorias falam de amor, do desejo de compartilhar o bem, de uma parceria na correção do mundo e da glória refletida na criação. Mas todas elas convergem em um ponto. Não se trata de uma necessidade divina, mas sim de um presente divino. Nossa existência não é uma tentativa de Deus de preencher algo em si mesmo, mas um ato de generosidade que transcende nossa compreensão. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele o fez refletir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas explorações de temas complexos em palavras simples. E agora, a pergunta para você: qual dessas teorias parece mais convincente? Ou talvez você tenha sua própria versão. Escreva nos comentários. Será muito interessante ler seus pensamentos.